72 anos, andar cauteloso, olhar distante. O homem que comandou com mãos de ferro o futebol brasileiro, que circulou nos bastidores do poder, que lidou com presidentes, que foi adulado por grandes empresários do Brasil e do mundo, está agora com aparência frágil, mas a língua continua afiada. Porque eu tinha certeza absoluta que ele me vinha com alguma cafajestada como veio. Eu considero a sua pergunta uma falta de respeito. Isso é uma acusação, não, meu amor? Isso é mentira. Ele morreu e morreu mentindo. Não tem muito senso a sua pergunta. 40 anos de vida pública, pouquíssimas entrevistas. Eu estou falando sobre Ricardo Terra Teixeira, mais conhecido como Ricardo Teixeira. No fim do ano passado, Ricardo Teixeira foi banido do futebol mundial pela FIFA e hoje ele recebe exclusivamente a equipe da CNN Brasil na casa dele, porque agora Ricardo Teixeira tem muito a dizer. A crítica da mentira te garante o seguinte: ninguém pode me imputar nunca, que eu não minto. O tom assertivo não deixa dúvidas de que estamos diante de um homem que já experimentou o gosto do poder. Hoje, ele diz ter outras prioridades. Eu acabei de ver que a pipoca tem ciúme do senhor. Eu tô perdendo a pipoca. Perdeu a pipoca para quem? A minha namorada, Dani. Então o senhor... Meu amor levou meu amor, que eu posso fazer. Então significa que o senhor está namorando? Não, eu me considero casado. Casado? É. O amor de Ricardo e Daniela é cheio de mistérios. Ela não revela a idade. Ele não quer dizer como se conheceram. O casal vive há cerca de um mês nesse condomínio de luxo, num dos endereços mais valorizados do Rio de Janeiro. É uma grande companheira, ela é uma pessoa fantástica, me ajudou muito. É muito enfermeira minha, quer dizer, então tudo bem, acho que... Os senhores estão juntos há quanto tempo, o senhor e a Dani? Algum tempo. Algum tempo? É segredo? Não, acho que não é uma coisa nossa. Eu sou muito observadora, mas não precisa ser tão observadora para reparar que o senhor está muito mais magro. É o amor? É a dieta? O que acontece? E quantos quilos o senhor perdeu? Bom, eu tinha 104, né? Hoje eu pesei, eu estou com 66, né? Não, é consequência do transplante de rim. Sim. Por menos que você queira, você tem que limitar as suas comidas, você tem que limitar a sua estrutura. O transplante de rim aconteceu em outubro de 2013. Um ano e meio depois de Ricardo Teixeira renunciar à presidência da Confederação Brasileira de Futebol, alegando problemas de saúde. Durante os 23 anos em que esteve à frente da CBF, ele acumulou mais de 100 títulos, incluindo 2 Copas do Mundo de futebol masculino. Nesse período, também transformou a entidade em uma grande máquina de ganhar dinheiro. Parte desse dinheiro, segundo muitas acusações, teria parado no bolso do Cartola. No dia em que renunciou, 12 de março de 2012, Ricardo Teixeira já tinha sido investigado por uma CPI, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público e até por autoridades americanas. O futebol é o melhor caminho para esse tipo de gente se dar bem, porque ele vive à margem da política tradicional, ele se beneficia dela, ela se beneficia dele, e os dirigentes que trabalham com futebol jamais são... Você nunca viu um dirigente responsabilizado por seus atos no poder. Então é o melhor negócio do mundo. Você vai lá, suga e desaparece. O senhor acha que toda essa investigação, essas investigações de alguma maneira anteciparam a saída do senhor da CBF em 2012? Eu considero a sua pergunta uma falta de respeito. Desculpe, eu preciso fazer as perguntas... Não, essa é falta de respeito. Porque desde o início eu lhe falei o seguinte... Pois não. Eu saí porque eu estava à morte, porque eu tive que fazer um transplante de rim. Ou talvez eu tenha inventado esse transplante também. Não, obviamente que não. Não pode continuar. Eu preciso fazer as perguntas
O senhor entende que isso é relevante? Entendo, dependendo da forma que for colocado. A sua saída, 3 anos antes do comando da CBF, o senhor ia sair em 2015, em 2012, foi exclusivamente por uma questão de saúde? Eu já estava com problema no rim desde 11. Uhum. Foi quando eu mudei para os Estados Unidos. E que eles falaram que eu tinha que fazer transplante. A partir de agora, vamos mergulhar no passado de Ricardo Teixeira. Um personagem influente do futebol, mas também da política brasileira. Desde que assumiu a CBF em 1989, o Cartola manteve relações próximas com quase todos os presidentes da República. Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro a despertar a antipatia de Ricardo Teixeira. O distanciamento foi porque ele não apoiou a seleção. Segundo ele, durante a Copa de 2002, disputada no Japão e na Coreia do Sul, FHC não telefonou em nenhum momento para os jogadores. Ganhou da Turquia, não mandou parabéns, boa sorte, sabe? Quer dizer, Nada? nada. Um pecado tão grande que o então presidente da CBF simplesmente decidiu não levar a seleção a Brasília depois de conquistar o pentacampeonato. Se ele não queria a seleção não queria ele. Os jogadores ficaram fabulosamente satisfeitos de não ir. Ninguém queria cumprimentar o ex-presidente Fernando Eu não Henrique queria Cardoso. ir. Queria ir. Não enfrentar o presidente, sabe? Mas não queria passar por Brasília. Não. Ricardo Teixeira só mudou de ideia depois de conversar com Tasso Gereissati, governador do Ceará na época. Fomos tomar café, pô, Ricardo, faz isso e tal, ele é presidente e tal. Ele gosta muito do Fernando Henrique. Aí depois de 2 horas, eu falei, tá, só vou passar. A seleção foi. E desde aquele dia, a rampa do Planalto nunca mais foi a mesma. O senhor acha que o ex-presidente Fernando Henrique não deu o valor que a seleção merecia durante o campeonato? Não acho. Eu acho que ele foi, pelo menos, imprudente. Se ele tem uma seleção brasileira jogando lá fora, campeonato mundial, o time está subindo, meu irmão, passou para a segunda fase, já devia ser inteligente. Ele falou, pô, o cara pode chegar lá, vou começar a mandar telegrama. Pô. Não mandou nada. Nem uma ligaçãozinha. Sobre Luiz Inácio Lula da Silva, Ricardo Teixeira fica em cima do muro. Posso dizer que era bom nem que era ruim. Mas desce rapidamente para falar de Dilma Rousseff. Essa mulher não existe. Para não existir, significa que na existência ela fez algo que desagradou demais o senhor. O quê? A minha não, meu amor. Desagradou o nosso país quase faliu. Eu estou perguntando para o senhor a sua opinião em relação a ex-presidente Dilma Rousseff como presidente da República e o senhor comandante da CBF. Nunca tive contato com ela, nunca. Ela mentia, ela dizia que eu pedi entrevista e que me negava. Eu nunca pedi entrevista para ela, tá vendo? Mas a lembrança sobre a ex-presidente, então, não é boa. Não é só a relação com os ex-presidentes da República que ajuda a explicar a força de Ricardo Teixeira. O Cartola soube se aproximar de empresários poderosos e fez amigos que influenciaram diretamente os rumos do futebol. Um deles é o espanhol Alexandre Rossell Feliu, mais conhecido como Sandro Rossell, ou... Pessoas dizem que ouviram muitas vezes o senhor chamando Sandro Rossell de Sandrito. Era um amigo próximo. Não é verdade. Quem falou que eu chamava de Sandrito é um grande mentiroso. Não eu é. chamava ele de Sandrinho. Sandrinho. É. Sandrito e Sandrinho são parecidos, né? Ou não? Você querendo ser mentiroso, é. Então não. Sandrinho é diferente de Sandrito. Claro que é. Sandrinho e Ricardo se conheceram durante a assinatura do contrato entre a Nike e a CBF. O espanhol era um dos diretores da multinacional nos Estados Unidos. Em 1999, Sandro Rossell se mudou para o Rio de Janeiro e assumiu a direção dos negócios da Nike para a América Latina. Em 2001, pediu demissão e fundou a Brasil 100% Marketing, empresa que foi contratada pela CBF para comercializar os amistosos da seleção brasileira.
Nem sempre o Brasil, disputou amistoso com seleções de ponta. Pelo contrário, muitos amistosos foram com times inexperientes. Por quê? Alguns, Vietnã 2008, Singapura 2008, Estônia 2009, Oman 2009, são times relevantes? Não, não são. E por que a seleção brasileira, foi jogar com times tão inexpressivos? Porque teve, obviamente, um contrato que nós tínhamos que cumprir com vários países. Contrato com times irrelevantes? Contratos com times. O Ministério Público da Espanha investigou esses contratos. Segundo os promotores espanhóis, durante 2 anos, Teixeira recebeu cerca de 240 mil euros a cada amistoso da seleção brasileira, que eram depositados numa conta secreta em Andorra. É um jogo político de interesses, de conveniências, que o principal objetivo não é fazer o futebol evoluir, melhorar a qualidade do jogo, da satisfação, do prazer, da alegria, da paixão. Ninguém tem esse interesse. Os interesses são absolutamente pessoais. Em maio de 2017, Sandro Rosell foi preso preventivamente, suspeito de lavar dinheiro para Ricardo Teixeira. Ficou 21 meses na cadeia, mas acabou absolvido pela justiça. O Sandro, depois de 2 anos preso, ele foi absolvido. O Ricardo foi excluído desse processo. Nunca recebeu absolutamente nada sobre nenhum amistoso da seleção brasileira. Até o que a imprensa inventou, que tinha rolo no de Brasília, você se lembra disso, não? O rolo de Brasília foi um amistoso entre Brasil e Portugal, realizado em 19 de novembro de 2008, no Gama, cidade do Distrito Federal. Em campo, o Brasil venceu por 6-2. Além das 4 linhas, o jogo virou caso de polícia. A Ailanto, empresa contratada para organizar o amistoso, recebeu 9 milhões de reais do governo do Distrito Federal. Segundo o Ministério Público, houve superfaturamento e pagamento de propina para políticos e para empresários. As suspeitas de que Ricardo Teixeira poderia ter abocanhado dinheiro público surgiram quando a polícia descobriu quem eram os sócios da Ailanto: Sandro Rosell e a secretária dele, Vanessa Almeida Preste. Quase 3 anos depois do amistoso, investigadores fizeram uma busca no apartamento de Vanessa, no Rio de Janeiro. Lá foram encontrados cheques nominais dela no valor de R$600 mil, usados para quitar o contrato de arrendamento de uma fazenda de Ricardo Teixeira. É um assunto que incomoda o ex-presidente da CBF. A Justiça do Distrito Federal revelou que o jogo foi bancado com dinheiro público, 9 milhões de reais. Atenção, isso não tem nada a ver com isso, hein? Eu vou terminar a história. Posso interromper? Eu só gostaria de terminar para o senhor responder tudo. Não, vou responder com tranquilidade. Pois não. Isso aí não existe. Não existe? Não. Nem os cheques que a Vanessa Preste pagou para o senhor? 4 cheques pelo arrendamento da fazenda em Piraí? Não tem nada que ver isso aí. Preste atenção. Você sabe o que aconteceu? Você sabe de quem que você está falando? Você sabe de quem era esse jogo? O jogo era da Ambev. A Ambev tinha um contrato deste jogo dela. A Ambev não foi investigada. Ricardo Teixeira foi citado no inquérito da Polícia Civil, mas não chegou a ser indiciado. O caso terminou com as condenações do então governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, e do ex-secretário de Esportes, Aguinaldo de Oliveira. Sandro Rosell foi absolvido e continuou muito próximo de Ricardo Teixeira. O mesmo não pode ser dito de outro grande parceiro de negócios da CBF durante a gestão Teixeira. J. Ávila era dono da Trafic, empresa de marketing esportivo que fechou contratos milionários com a Confederação Sul-Americana de Futebol e também com a CBF de Ricardo Teixeira. Foram anos de relação, até que em 2013, J. Ávila começou a colaborar com o FBI, uma espécie de Polícia Federal dos Estados Unidos que investigava um esquema de pagamento de propina na Conmebol. O empresário envolveu Ricardo Teixeira na delação que fez. Disse que a Trafic pagou $10 milhões de propina ao então presidente da CBF.
Em troca, a seleção brasileira sempre disputaria a Copa América com seus principais jogadores. A defesa de Ricardo Teixeira admite que existiu esse acordo, mas disse que tudo foi feito às claras, via contrato, e que o dinheiro foi pago à CBF. Tanto a Argentina quanto o Brasil, para que recebessem valores superiores comparados aos outros países, eles fizeram esse termo aditivo. Mas nós encontramos o termo aditivo com um valor que foi pago e mais, encontramos os extratos, o comprovante de depósito da Traffic na CBF. Em 2014, já depois de ter sido delatado, Ricardo Teixeira se encontrou com José Ávila em um restaurante em Miami. Por que o senhor foi naquele jantar em Miami? Porque eu tinha certeza absoluta que ele me vinha com alguma cafajestada como veio. Meu querido, eu já tenho 72, eu tinha 65, 66, não podia ser tão burro, né? Até porque o Ávila é burro. Os dois chegaram a se cumprimentar, mas não deu tempo de saborear o jantar. Todas as janelas assim, que davam para o canal, que é a parte bonita e tal, estavam desocupadas. E uns 2 ou 3 garçons em pé olhando lá para fora. Ricardo Teixeira tem certeza de que, naquele dia, J. Ávila estava tentando gravá-lo. E de que os garçons eram, na verdade, agentes do FBI disfarçados. Eles botaram 7 caras do FBI para me gravar com ele falando negócio de agência, de dinheiro. Cadê essa gravação? Os agentes do FBI estavam vestidos de garçons. Não, são incompetentes. No mínimo é o que eu estou dizendo, eles são incompetentes. Lá o Trump tem razão. Você já imaginou? Eles botam a estrutura toda fundamentado no que ele ia me fazer falar. Cadê a gravação? Vai processar a justiça americana? Aí pergunta ele se ele que pode. Eu não sei. Mas se o senhor pudesse, o senhor processaria? Todos. José Ávila morreu em maio de 2018, aos 74 anos. O certo é que ele morreu e morreu mentindo. Ricardo Teixeira não era o único investigado pelo FBI. Em 2015, veio à tona o escândalo que ficou conhecido como FIFA-Gate. A justiça norte-americana acusou 42 pessoas e empresas de participar de um esquema de suborno na FIFA, que teria movimentado mais de 150 milhões de dólares. Por causa das descobertas do FBI e também com base na delação de J. Ávila, Ricardo Teixeira teve um mandado de prisão expedido. Desde 2015, ele não pode viajar para países que tenham acordo de extradição com os Estados Unidos. Nenhuma saudade dos Estados Unidos? Nem o zero. Saudade tem de Paris. Ponto. Por causa do escândalo no ano passado, Ricardo Teixeira foi banido do futebol pela FIFA. A entidade ainda o obrigou a pagar uma multa de 1 milhão de francos suíços, cerca de 4 milhões de reais na época. O ex-cartola diz que tudo não passa de perseguição. Por que a justiça americana daquele tamanho perseguiria Ricardo Teixeira? Porque Ricardo Teixeira foi um dos caras que realmente matou a Copa deles do Clinton. A Copa? Ricardo Teixeira foi um deles, sim. Ele sabe disso. A Copa que seria nos Estados Unidos em 2022. Sim, senhor. Eu matei a Copa dele. Ele sabe disso. Ricardo Teixeira se orgulha de ter sido um dos articuladores da escolha do Catar como sede da Copa de 2022. O país do Oriente Médio venceu a disputa com os Estados Unidos, que tinham o ex-presidente Bill Clinton como chefe da candidatura. Vingança. Vingança. E todo mundo diz que o Clinton é muito vingativo. Os investigadores norte-americanos dizem que o Catar pagou propina para presidentes de confederações em troca de votos. Entre eles, Ricardo Teixeira. Especificamente, da América do Sul, ele não pagou um tostão. Em algum momento foi oferecido algo para o senhor lutar pelo Catar? A Bélgica ofereceu
dinheiro na televisão aqui no Brasil quando esteve aqui. Na televisão. A Coreia do Sul escreveu para nós dizendo assim, vamos mandar $100 mil para cada federação para votar em mim. Especificamente pelo Catar? O senhor... Não, meu amor, Estou especificamente para perguntando ela. sobre o Catar. Eles teriam conseguido votos pagando hotéis milionários e voos privados para vários dirigentes. Você acha mesmo? Eu não acho Não, nada. então, É o que aponta o relatório da FIFA de 2017. Eu vou lhe responder fácil. Todo e qualquer presidente de federação, quando vai jogar no outro país, eles têm a obrigação de te dar hotel 5 estrelas para o presidente e para o chefe de delegação. Tem que te dar um quarto para cada membro da comissão. E o cara pagar a cota. É isso. É isso. Ricardo Teixeira vai mais longe e diz que o ex-presidente da FIFA, Joseph Blatter, o ameaçou. Verdade que Joseph Blatter, em 2010, pediu para o senhor votar nos Estados Unidos para ser a sede da Copa Não, de me 22? ameaçou. Como? No intervalo que a gente estava conversando, a gente estava no Hotel Bolac batendo, aí o Blatter chegou e falou, cara, e aí, como está? Tudo bem, então. Aí ele pegou e disse assim, Ricardo, acho que você deve ficar atento, porque você tem propriedade nos Estados Unidos, sua filha está estudando lá, você devia tomar cuidado. Como é que você vai votar no Catar? O que tem o Catar a ver com você? Não sei o quê, não sei o quê. Eu considerei isso como ameaça. Ele falou exatamente assim? Literal. E o que o senhor respondeu para o Blatter quando ele falou isso para o senhor? O senhor lembra exatamente? Não falei nada. Eu vou falar o quê? Olhei com um olhar de cascavel para ele e virei e fui lá votar no Catar. A metáfora da cobra não é por acaso. Ricardo Teixeira é um homem que ataca para se defender. Um homem sem arrependimentos. Hoje eu quero paz, amor, minha vida, tranquilidade. Fui o presidente da CBF que me ganhou na história.